Primeira coisa, limpar a bancada. Nessa prática a gente não vai trabalhar com material sobre a bancada, então não tem perigo de contaminação, mas é bom a gente trabalhar sempre com a bancada bem limpinha. Turma, então essas são as peneiras que a gente usa no laboratório. Todas elas possuem um diâmetro padrão, que é igual a 20 centímetros, e no rótulo a gente encontra informações sobre o material que ela é feita, o número da série Tyler e o tamanho das aberturas. E turma, aqui eu mostro em detalhes para vocês como fica agarrado o material nas aberturas das peneiras. Muitas vezes esse material não é nosso e vai acabar contabilizando na massa do material que fica retido, né, no nosso ensaio. Então é importante a gente fazer a limpeza das peneiras antes da gente começar o nosso ensaio. A gente pode usar uma escovinha, né, um pincel, ou nas peneiras mais finas, como elas são mais delicadas, a gente faz o uso de ar comprimido. Nesse caso, não esquecer o protetor auricular, porque isso daí faz um barulho bem alto. Turma, aqui eu mostro para vocês as 16 peneiras que eu vou utilizar nesse ensaio de análise granulométrica. Todas elas estão empilhadas em ordem decrescente de tamanho, tá? da maior de 4,76 mm até a de 38 micrômetros. É importante observar a ordem das peneiras, porque se uma delas estiver invertida com a outra, o ensaio vai dar errado e a gente vai ter que fazer tudo de novo. Observe que apesar de ter vários fabricantes diferentes, todas as aberturas seguem aquele padrão. Tá? Então eu quero que vocês observem e comentem no relatório se essas peneiras todas estão dentro da série Tyler, se tem alguma que é de uma série intermediária e me mostrem qual delas é. E turma, conforme mencionado no vídeo da teoria, nós vamos realizar um ensaio combinado nessa prática. Então eu vou usar a peneira de 38 micrômetros, né? Estou mostrando o detalhe dela aí para vocês. Ela é bem fininha e a tela dela é bem delicada. Então a gente não vai colocar todo o nosso material em cima dela, porque isso pode rasgar a peneira e danificá-la. Então eu vou usar duas peneiras um pouco mais grosseiras para poder colocar todo o meu material em cima e servir de alívio para essa tela. Então a gente vai colocar o material em cima dessa peneira mais superior, a gente vai jogar água em cima delas para poder fazer o corte, né, eliminar as partículas menores do que 38 micrômetros. Turma, então para dar sequência no nosso ensaio, nós vamos colocar aquele conjunto de peneiras, né, lembrando que a de 38 micrômetros está mais para baixo, as outras duas de cima são mais grosseiras e servem de alívio. Nós vamos colocar esse conjunto no nosso peneirador suspenso. Esse equipamento vai agitar todo esse conjunto de peneiras e fazer com que as partículas se apresentem à tela mais facilmente, dessa forma acelerando o processo de peneiramento. Então embaixo ali eu não vou colocar um fundo para coletar as partículas, mas eu vou colocar um funil, que ele vai permitir com que a água passe por todas as peneiras e caia no balde que está ali embaixo. Eu vou coletar a água juntamente com as partículas para poder fazer o tratamento dela posterior. Aqui no caso, a gente precisa de um pouco mais de peneiras em cima, só para garantir com que a tampa seja pressionada ali e as peneiras não fiquem soltas. Então essas peneiras que eu estou colocando ali agora simplesmente para poder ajustar bem o conjunto de peneiras no equipamento. E a última ali é só a mangueira que a gente está adaptando ali para poder fazer a adição de água no sistema. A partir disso, todas as partículas mais finas vão ser lavadas desse conjunto de peneiras. Uma vez que as peneiras estão bem ajustadas ao equipamento, nós podemos dar início ao ensaio. Então a gente liga a vazão de água, acionamos a vibração do equipamento e vamos aguardar um tempo de 10 minutos. Importante, tá pessoal? Uma variável de processo. A gente está injetando a água a uma vazão de 1 litro por minuto. Tá? Isso é importante mencionar no relatório. Então é interessante a gente notar que a água antes saía bem turva e à medida que o tempo passa ela vai começando a sair mais transparente. Sinal de que as partículas finas, né, estavam presentes em uma quantidade grande na nossa amostra e agora elas estão sendo completamente removidas dali. Pessoal, finalizado o corte a úmido em 38 micrômetros, a gente vai recolher todo o material que ficou retido, vai colocar numa bandeja e sem esquecer do EPI, né, a luva térmica, a gente vai colocar na chapa aquecedora, para esse material secar e a gente dar sequência ao ensaio no peneiramento a seco. Turma, uma vez seco o meu material, eu vou dar sequência no processo utilizando a técnica de peneiramento a seco. O nosso peneirador suspenso ele não comporta muitas peneiras, então eu vou dividir toda aquela pilha de peneiras em duas séries. Eu peguei as 8 primeiras,
coloquei um fundo na parte de baixo e vou acionar o equipamento. Como aqui a granulometria é mais grosseira, nessa etapa eu vou dar 10 a 15 minutos de intervalo. Eu vou parar o equipamento, vou coletar o material que ficou retido embaixo e passar para a próxima sequência de peneiras. A few moments later. Turma, uma vez finalizado o tempo de peneiramento, a gente para o equipamento, tira todas as peneiras de lá, e aí o material que passou por todas elas e ficou retido no fundo, eu vou usar para poder alimentar a próxima sequência de peneiras, que são as peneiras que estariam embaixo das primeiras. Então eu vou pegar um fundo, colocar embaixo das outras peneiras, pegar esse material que ficou retido na primeira série e alimentar a próxima sequência. Devolvo elas para o equipamento, prendo tudo direitinho e aciono o equipamento. Só que dessa vez, como a granulometria está mais fina, eu vou aumentar o meu tempo de peneiramento para 30 minutos. Assim eu consigo garantir que as partículas tenham muitas chances de passar pelas telas, né, pelas peneiras, e meu peneiramento possa ser bem eficiente. Finalizado o ensaio, eu vou medir a massa que ficou retida em cada uma das peneiras. Para isso, com a ajuda de um pincel, eu vou poder coletar todas as partículas, né, inclusive aquelas que ficaram presas nas aberturas. Então, informações que eu vou anotar aqui é a abertura da peneira e a massa que ficou retida em cada uma, tá, pessoal? Individualmente. Não foi comentado, mas a gente tem que medir a massa no início do ensaio também. Então, a primeira coisa, meça a massa e depois começa o ensaio de peneiramento. No próximo vídeo eu vou mostrar como fazer a curva de distribuição granulométrica e os modelamentos de Rosenhammer e Gates-Godin no Excel.